Estamos de volta com o programa Retratos, hoje conversando com Lúcia Ramos. Ela é neta de Raimundo Machado de Azeredo, o criador do presépio do Pipiripau. Lúcia, nós terminamos o primeiro bloco falando da criação do presépio e também das inovações tecnológicas que seu avô inseriu no presépio, inclusive levando movimento para ele, né? Sim. Uhum. Isso foi em 1912. Só que 11 anos mais tarde, em 1923, quando seu avô já trabalhava na Central do Brasil com a manutenção daquelas máquinas a vapor, ele introduziu esses conhecimentos no presépio e ele deu um novo salto de qualidade. Que salto foi esse? Isso, foi Conta a utilização da máquina a vapor. O aprendizado dele nas empresas em que ele trabalhava e comprou livro e leu a respeito do assunto. Sim. Então, ele, ao instalar a máquina a vapor, ele consegue incluir outros movimentos. E uma coisa que ele se criou divertia... então um mecanismo que era movido pela máquina a vapor, é isso? Exatamente. Olha, E para ele, a coisa mais divertida é ver as pessoas tentando entender a mágica que havia ali, né, para fazer o presépio se movimentar, as figuras se movimentarem. E não sabiam que, segundo ele, não sabiam que era aquela maquininha a vapor lá atrás que fazia mover. Era uma mágica, né? Para ele era uma mágica. E ele se divertia muito com isso. Que legal. Inclusive, pelo que eu observei também, pelo que eu pesquisei, essa máquina a vapor era mais potente do que aquela que ele estava usando anteriormente, então ela permitia que ele criasse novas cenas e ampliasse o presépio. O presépio, que era um propósito dele, né? A cada ano aumentar mais figuras no presépio, como de fato aconteceu. Maravilha. Em 1925, o presépio ganhou a primeira reportagem na imprensa mineira, Sim, né, que foi no jornal A Tribuna aqui de Belo Horizonte. Isso. Não é? Como é que foi a reação do seu avô ao ver o presépio dele estampado no jornal? E nessa matéria também aparecia pela primeira vez o nome, né? Presépio do Pipiripau. Sim. Aí eu queria saber qual a razão desse nome. Isso. O nome advém daquela região mesmo onde ele se situava, né? A casa do seu dele, avô. exatamente. Tá. Ali chamava Pipiripau. E o nome ficou... A região é qual? Ficava ali, hoje é Sagrada Família, né? Tá. É Sagrada Família. Silviano Brandão, aquela região que abrange ali é Sagrada Família. A casa dele era próximo da Avenida Silviano Brandão. Era na Silviano Brandão. Na Silviano Brandão. Era na Silviano Brandão. Entendi. E chamava-se Américo Werneck. E depois passou a se chamar Sagrada Família. E onde ficava o presépio chamava-se Pipiripau. Aquela região. Aquela regiãozinha ali onde... E tomou esse nome porque vamos lá visitar o presépio do Pipiripau. Vamos visitar o presépio do Pipiripau. Entendi. Porque desde que ele começou, sempre houve visitação. Porque era comum, mas o presépio dele chamava muita atenção, né? Tanto que foi para a imprensa. É verdade. Né? E como é que ele reagiu ao ver esse presépio, as imagens do presépio retratadas no jornal? No jornal. Inclusive, tem ele em cima do presépio, com uma das netas, tem uma fotografia assim. Isso só fez com que ele se entusiasmasse cada vez mais e querer fazer mesmo uma obra, né, que retratasse mesmo o presépio e que a vida de Jesus, mas que tivesse mais personagens cada vez mais. Né? Inclusive, eu acho interessante, assim, a gente observando o presépio do Pipiripau, a gente percebe que o seu avô não se limitou a recriar só a cena do nascimento de Cristo, né? De Jesus Cristo. Olha, ele também inseriu cenas do cotidiano, né? Ofícios, né, que aconteciam na cidade, né? Marceneiros, músicos, pescadores e tal. Por que você acha que ele enveredou por esse caminho? Pois é, eu acho que o presépio, a beleza do presépio está exatamente aí. Ele não retrata só o nascimento como de costume se faz em presépios. Sim. Ele não retrata só o nascimento, ele retrata a vida toda de Cristo, inclusive a ressurreição. Sei. E, paralelamente, né, a essa história de Jesus, ele conta a história da cidade. O presépio cresce à medida que a cidade cresce em figuras, cresce em movimento, né, em recursos, à medida que o presépio vai crescendo, e a cidade também, mas ele retrata exatamente a cidade. Né? Que ele viu nascer, né? Que ele viu nascer, ele viu se desenvolver, e lá você pode observar vários ofícios. Tem um sanfoneiro,
né? Tem o que guia o rebanho de ovelhas, tem pescador, tem caçador, tem ferreiro, tem moinho, que é uma das primeiras coisas que ele fez, que foi o moinho de fubá, que ele retratou porque ele tinha um moinho de fubá na redondeza ali onde ele morava. Ou seja, ele acabou juntando cenas sagradas com as cenas do profano também, né? O sagrado e profano no presépio, que aliás é um grande diferencial, né? Exato, e ele retrata vários costumes, além das profissões, além da igreja, né, que é o símbolo da religiosidade dessa cidade nascente, tem um parque de diversões, onde o menino sobe para pregar e tem a notinha lá de 2 cruzeiros, né, ou 2 réis, tá lá a notinha. Eu ficava doida para subir lá e pegar aquela notinha para você. Então é a retratação da cidade, dos hábitos e costumes. É um registro histórico, né, de Belo Horizonte. É um registro também, histórico, né? é um registro histórico. E 1927 foi um ano assim marcante, né, para o presépio, porque aconteceu de ele também aplicando os conhecimentos adquiridos nessas empresas por onde ele passou, ele substituiu aquela máquina a vapor que movimentava o presépio por um motor elétrico. Isso. E levou eletricidade para o presépio, que iluminou o presépio todo, né? Que criou a magia maior ainda, né? Além disso, em 1927 também aconteceu a segunda grande reportagem na imprensa sobre o presépio do Pipiripau, dessa vez no Diário de Minas. Isso. E nessa mesma época ele foi feito o presépio ganhou um presente maravilhoso, né? Que foi um grande poema maravilhoso também do nosso queridíssimo maior poeta, né? O Carlos Drummond de Andrade. Queria até ler aqui esse poema, que chama Pipiripau, né? Que o Drummond escreveu, ainda sob o pseudônimo, né? Do Crispim, né? Olha que beleza. Pipiripau. Os músicos tocam baixinho uma suave música fininha que sobe pras estrelinhas do céu pintado de azul. Gira e regira na praça a eterna zanga-burrinha, tão engraçadinha. Olha a calma do pescador pescando sempre o mesmo peixe com o mesmo anzol. Olha o barqueiro que não é Pedro. Os meninos perfilados germânicos entram na igreja e saem depressa, e tornam a entrar e tornam a sair. A atmosfera febril de trabalho, ferreiros, sapateiros, mexendo, a calma das casas subindo a ladeira, descendo a ladeira, e os bichos, cândidos bichos de papelão, rodeando o menino Jesus que abençoa aquilo tudo. Meus olhos mineiros namoram o presépio e dizem alegres, mas que bonito. Que maravilha, né? Que uma homenagem assim fantástica desse grande poeta que ficou também fascinado pelo presépio do seu avô. Então eu queria saber de você, qual foi o impacto desses acontecimentos de 1927 sobre o presépio do Pipiripau? Você imagina um presépio que nasceu pititinho, né, com o menino Jesus pititinho, e que toma uma repercussão grande, né, nessa cidade, com grande visitação de muitas pessoas, inclusive pessoas eminentes, igual o Carlos Drummond de Andrade, Juscelino Kubitschek, que era um visitante assíduo, amigo da família, ia lá comer o franguinho da dona Hermenegilda, como médico ajudou a cuidar dos filhos. Então, o presépio ele tem uma importância muito grande para a cidade e para o meu avô, com a sua inventividade. Quando surge, além da imprensa, né, e que surge o recurso da eletricidade, cresce mais esse presépio, né? Ele pôde iluminar o presépio. E eu falo que meu avô, antes de Spielberg, já tinha efeitos especiais. Porque lá você tem relâmpago e trovão. Como ele retrata a vida do Cristo toda, há um momento da crucificação. Há um momento, e em cima da cena da crucificação aparecem os relâmpagos. E tem o trovão. Até hoje funciona assim. Vai ver que o Spielberg acabou pesquisando assim, a ação do seu avô, né, para poder depois fazer os efeitos especiais ele dele. Ele era né? muito criativo, era muito inventivo. Então, todo recurso que surgia, ele criava coisa nova e dessa natureza.
Então, na cena da crucificação tem o relâmpago, né? E tem o trovão, que é um truque, né? Eu não vou contar o truque, acho que eu não vou contar. Deixa a mágica no ar. Deixa a mágica do vovô, não vou contar o truque, vou deixar a mágica. Mas eu achei interessante você falar que, inclusive, o Juscelino Kubitschek frequentava a sua casa, né? Foi por meio do presépio inicialmente, acabou indo para a cozinha, comendo um franguinho ensopado da sua avó, né? Isso. E acabou se tornando, pela amizade, né, criada, o médico da família. Médico da família. Qualquer coisa que vocês tinham é doutor Juscelino. Isso. E eu gostaria de ressaltar mais uma coisa. Da mesma forma como a mãe foi muito presente, quando ela faleceu, ele falou que não ia mais fazer o presépio, e a irmã dela falou, você vai fazer sim, porque vai ser o prazer dela. Olha, né? Que interessante. E a Hermenegilda, né? A vovó era o casal de crianças, né? Porque ele fazia as imagens e ela fazia os vestidinhos, costurava as roupas, para os personagens. A mesa da Santa Ceia. Ai, que maravilha. Né? A mesa da Santa Ceia, minha tia também ajudava e tal. Mas o casal, né? Foi fundamental nesse processo. Foi, né? A parceria dos dois foi fundamental. É lindo, é muito lindo. A história isso. É muito bonita, realmente. É muito lindo. Mas nós vamos interromper mais uma vez a nossa conversa para um breve intervalo, mas não saiam daí que as histórias não acabaram. E tem muita coisa ainda para a gente poder conhecer sobre essa maravilha que é o presépio do Pipiripau. A gente volta já já.